Tesauros. Nome dos participantes: Larissa Carvalho de Souza Paraíso e Luísa Cruz Pinto. Definição de tesauro. Tesauro: um grande acervo de palavras de um âmbito do conhecimento que faz a descrição clara de seus conceitos. Tesauros: listas em ordem alfabética dos termos usados na organização de um índice ou no ato de classificar documentos. Função dos tesauros: a função do tesauro é representar assunto nos documentos e representar assunto nas solicitações de busca. No momento da indexação, por meio de processos consecutivos de análise do documento, identificação de seu conteúdo, tradução para os termos de tesauro, de acordo com a política de indexação. No momento da recuperação, a representação da solicitação é feita no momento em que o usuário busca uma informação. Busca-se o termo no tesauro através do processo de tradução. A própria estrutura do tesauro, ou seja, os relacionamentos nele existentes possibilitam este processo de tradução. Histórico do tesauro. Nos anos 1940 e 1950, houve o crescimento da produção científica, a necessidade de acelerar o processo de disseminação do conhecimento produzido. Em decorrência dos anos 50, a recuperação da informação ganha força entre a comunidade científica. Nessa época, nos Estados Unidos, a solução para esse problema passa a ter apoio do governo. Devido à explosão de informação em ciência e tecnologia e mais tarde em outras áreas do conhecimento humano, os tesauros vieram como resposta para a necessidade de recuperação da informação. Foi empregado como título no dicionário analógico de Peter Mark Roderick, Thesaurus of English Words and Phrases, publicado em Londres pela primeira vez em 1852. Em seu dicionário, as palavras foram agrupadas em ordem distinta da alfabética. Priorizaram-se as ideias que exprimiam e esta foi a ordem escolhida. A busca por palavras dava-se sempre por aquilo que elas podiam expressar com seu significado. A formação de um tesauro dá-se por palavras cuidadosamente escolhidas, palavras que possuam significado para uma determinada área. Na área de documentação, associou-se a forma de organização do vocabulário para os processos de indexação e recuperação. Alguns autores afirmam que o termo tesauro já havia sido utilizado anteriormente por Brunetto e Latini, 1220 a 1294, para designar uma enciclopédia sistematizada que chamou de Os Livros do Tesouro. Em 1532, Cherry e Etienne publicaram o livro Dicionário ou Tesouro do Idioma Latino, um dicionário da língua latina em arranjo alfabético. 40 anos depois, a Etienne publicou outro dicionário empregando o termo Thesaurus Linguae, J.E.K.E., iniciado por seu pai, R. Etienne. Em 1736, Shorter Oxford Dictionary registrou o uso da expressão inglesa Thesaurus of Storehouse of Knowledge, definido o termo como tesouro ou armazém de conhecimento similar a um dicionário ou uma enciclopédia. O tesauro surgiu da necessidade de manipulação de grande quantidade de documentos especializados, onde é preciso trabalhar com vocabulário mais específico e uma estrutura mais articulada e integrada. O tesauro avançou na estrutura e na referência cruzadas, dando lugar às relações hierárquicas, verticais e associativas, horizontais. São as relações existentes entre os termos que conferem a um tesauro uma multiplicidade, desde o auxílio na própria função de indexação até o auxílio na efetiva recuperação dos documentos. Oi, gente! Agora a gente vai falar sobre os objetivos do tesauro. Ele possui vários objetivos, como estruturar a informação em unidades de informação. Nos centros de documentação, arquivos e bibliotecas, a informação precisa ser organizada e representada, visando facilitar sua recuperação pelos usuários. E a estruturação dessas unidades podem ser feitas por meio de linguagens documentárias, como os tesauros. Eles também têm como objetivo realizar a recuperação da informação. O uso do tesauro como um instrumento de recuperação da informação é, sem dúvida, uma estratégia eficaz para a busca de informações em bases de dados. Geralmente é comum o tesauro ser utilizado somente pelos indexadores como uma ferramenta de trabalho, ficando sua aplicação restrita à indexação.
deixando de lado a importância desse instrumento no momento da recuperação. A simples adoção do tesauro como uma linguagem artificial controlada já contribui em muito para a diminuição da inconsistência na recuperação da informação em uma base de dados. Vale lembrar que com a visão de uma estrutura hierarquizada dos assuntos de uma base, fica mais fácil a compreensão de como procurar o assunto de interesse. Em alguns casos, o acesso ao tesouro impede que os documentos que se encontram indexados deixem de ser localizados. O tesouro também tem como objetivo, através da sua estrutura, mostrar diversos outros termos para o usuário a partir daquele que ele conhece, além do seu principal objetivo, que é dar assistência ao usuário, pesquisador ou indexador, de maneira que ele consiga encontrar o termo que represente um determinado significado para o que se procura. Agora nós vamos falar sobre o exemplo dos tesauros. Bom, o tesauro possui uma parte sistemática, que apresenta as relações de hierarquia entre os termos, e uma parte alfabética, que é uma lista alfabética dos descritores, que são palavras ou grupos de palavras que representam conceitos, que apresentam as relações de ordem lógica, ontológica e de equivalência. No tesauro, nós temos o termo genérico, que é o TG, que indica que há relação hierárquica entre termos com relação de gênero e espécie, e que esse descritor representa o termo com conceito mais abrangente. Temos também o termo específico, que indica os termos subordinados ao termo genérico na cadeia hierárquica. Além de termos, também o termo relacionado, que indica a relação entre termos que não formam uma hierarquia, gênero e espécie, mas que são associados mentalmente de forma automática. Servem para orientar o indexador quanto às possibilidades de encadeamento dos descritores e para sugerir ao usuário formas de limitar ou expandir uma pesquisa, além de haver outros campos. E então, nesse exemplo, nós temos as frutas, que são basicamente o termo principal. E no termo genérico, a gente tem produtos agrícolas. Já no termo específico, nós temos as frutas cítricas, que indicam os termos subordinados ao termo genérico, ou seja, termos subordinados aos produtos agrícolas. Observamos as frutas cítricas no termo genérico está frutas, já no termo específico estão a laranja e o limão. Quando pegamos para observar a laranja, no termo genérico estão frutas cítricas, e no limão a mesma coisa, o termo genérico estão frutas cítricas. Quando pegamos produtos agrícolas, o termo específico são as frutas. Por exemplo, a seguir nós temos os tesauros de medicina clínica. Uma doença onde o termo específico dela é doença respiratória, doença cardiovascular, doença do sistema nervoso. Todos eles são considerados termos específicos da doença. Quando observamos a doença cardiovascular, a doença respiratória ou a doença do sistema nervoso, o termo genérico de ambos são a doença. Foi isso, aqui nós temos as nossas referências. Muito obrigada e beijos!